Olá, boa noite. Boa noite, amigos. 21 de maio de 2026. Eu, Carmen Silveira e a Laila Fernandes continuamos com a bela obra O Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje, nós estamos já no segundo capítulo, mas na segunda parte deste capítulo, que faz parte do podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. É um programa grande, que já tem vários capítulos. Vocês podem buscar na nossa playlist. Hoje nós vamos falar de 2 itens muito interessantes que a Veneranda nos traz a respeito desses equipamentos existenciais. Nós dividimos na primeira parte, semana 15 dias atrás, e hoje nós estamos falando das distonias e suas consequências. E depois vamos ver o ser emocional. A nossa benfeitora, ela diz assim: a vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser. Cada ser vibra num diapasão na sua estrutura espiritual, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Então, é um conjunto celular que advém do perispírito, que é o corpo envoltório do espírito. Assim, a nossa benfeitora diz: um erro, um deslize de comunicação entre a consciência e o corpo físico favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Em razão desta causalidade física, moral e espiritual, emocional também, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes. Daí decorrendo os fenômenos perturbadores, um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, um câncer, uma doença autoimune. Não importa que tipo de desorganização nós temos, mas a doença, o conflito aconteceu e vai surgir no corpo físico o seu efeito. E Joana diz: a energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo se afervora. A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser. Ou seja, os nossos componentes vitais, dentro do nosso corpo físico, guerreiam-se entre si para debelar aqueles invasores indigestos infelizes. Encerrando desta maneira este encontro dissonante, os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinária humana, instalam-se daí as colônias microbianas perniciosas, meus amigos, que passam a predominar o organismo. Os macrófagos, aqueles seres encarregados de defender as outras células em face da deficiência energética, deixam-se destruir e perdem a força que os vitaliza, cedendo espaço aos invasores maléficos. É uma guerra, é uma briga. Na raiz, portanto, na fonte de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, harmoniosas, benfazejas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor, interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Então, como se a fonte tivesse secado.
A fonte secou, meus amigos. É uma pena, porque isso acontece sempre. Não vou dizer diariamente, mas de vez em quando. Então, este feixe, um feixe de energia pensante, que somos nós, o espírito, age. E, ao fazê-lo, preserva a capacidade que nos é peculiar, ou perturba, ou de um jeito ou de outro. Ele atua de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Exteriorizada esta ação, mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva e, conforme a sua qualidade positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade de doenças. Às vezes, são coisas passageiras, mas algumas vezes são coisas fortes, são coisas assim voluntariosas, que levam tempo para sair de nós, para serem debeladas, como nós gostamos de falar. Nunca será demasiado propor-se, diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino. Gente, isso é maravilhoso! Eu sou autora do meu destino. Mesmo que eu queira culpar a outrem, eu sou a autora. Eu plasmei, através do pensamento, dos atos, e eu assinalei com a minha assinatura o que eu fiz, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspira e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. A introspecção, como alegria, reflexão, cultivo de ideias e seus efeitos experimentais, emocionais superiores, como a oração, constituem terapias avançadas com efeitos vibratórios, vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha. Se formos nós, muito bem. Se forem outros, é a mesma coisa. Mas a oração vai ajudar a nós e aos outros, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio positivo. Então, esses conceitos de saúde e doença são multifacetados. São multifacetados. E nós não podemos deixar de ter a convicção de que, na realidade, esse nosso equilíbrio psicofísico é o que vai gerar benefícios ou malefícios para a nossa vida existencial. Então, é como se isso aí fosse um véu que está descortinando sobre a nossa percepção do autodescobrimento. E agora nós vamos pontuar esse ser emocional. O ser emocional é um subitem deste segundo capítulo, em que a benfeitora diz: o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Nós somos emoções. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, ou seja, a sensação e a razão, passando pela emoção. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, porque o intelecto aprende a discernir o certo e o errado. A nossa emoção é que vai nos facultar fazer a ação
longa ou rápida, acreditando possuir um grande controle da emoção. Nós achamos que controlamos muito as nossas emoções. Não é verdade. Nós temos um manuseio, assim, leve, sobre o que nós sentimos e o que nós podemos fazer com o nosso sentimento. E a Joana continua o controle da emoção, que dela não se libertam como, a princípio, nós gostaríamos. Nós não nos libertamos dessas emoções como gostaríamos. A emoção bem direcionada pode nos tornar um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que as comandam, aqueles mais bem postos, não é? Mais bem conscientizados, como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Se perdermos as rédeas do controle, vamos ter muita dificuldade. Nos relacionamentos interpessoais, você com a outra pessoa, e nos intrapessoais, você com você mesmo, essa faceta tem que ser bem estudada, tem que ser bem trabalhada, para que possa nos dar o controle parcial das nossas emoções. Nesses relacionamentos interpessoais, em especial, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a efetividade e a convivência feliz, seja no nosso lar, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso neto, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com a nossa parentela consanguínea ou com a nossa parentela espiritual. Por isso é que, antes de nós exteriorizarmos o que seria para nós ideal, é preciso que possamos cultivar, aprender a fazer uma parte de um curso pessoal disciplinante, com uma análise profunda, a fim de nos convertermos em equipamento adequado do nosso eu superior, do Deus em nós, expressando-se na conduta e na vivência. Nós sabemos que existem pessoas que têm uma convivência mais fácil, porque eles se tornaram seres mais dóceis. Enquanto aqueles que reclamam, que discutem, que não aceitam, têm mais dificuldade de convivência. Nessa natural escalada, a Joana está dizendo que é natural que a gente busque, que a gente tenha dificuldades para que tenhamos um nível avançado de consciência lúcida ou de transcendência do ego, que saiamos do ego para a busca do nosso self, que é o nosso ideal, que é o Deus divino, o Deus em nós. A caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas. E ela diz, é justo você examinar 3 pontos muito interessantes. Primeiro ponto, como se reage diante de si mesmo? São a relação, ou é a relação intrapessoal, você com você. 2, qual a conduta em referência ao próximo? Qual a conduta que nós vamos agir com referência à inter-relação interpessoal de nós com a outra pessoa? E terceiro, de que forma podemos desenvolver os valores íntimos em relação a nós e aos demais? Primeiro, nós temos que saber como agimos. Eu comigo e eu com os outros. E depois, que tipo de oferta, que tipo de caminho eu vou fazer com relação aos outros? A benfeitora nos avisa. Avançando, então, nesse equilíbrio da emoção, que é difícil, mas é possível,
O encantamento da existência física libera o ser da queixa, das frustrações, dos tormentos, que eles são resquícios do período egoístico, egoico, ultrapassado, já passou, para viver as excelências de cada momento novo, de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pelo amanhã. Desculpa, essa é uma proposta maravilhosa da Joana. Cada ser humano é uma incógnita. Nós somos uma incógnita a ser equacionada por nós próprios. Quando se inicia a operação solucionadora, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desvelamento interior. Como é que eu estou? O que acontece na minha alma? A alta revelação, ou melhor, a revelação que advém de mim mesmo, vai me levar a um diálogo franco e jovial. Vou beber um pouquinho de água. Nesse outono, meus amigos, desculpem, mas eu quero esclarecer. Eu tenho uma certa alergia, que o outono e inverno me dificulta um pouco a fala, mas depois passa. É que esse binômio saúde e doença, nesse quesito respiratório, eu trago algumas dificuldades de outras reencarnações. E mesmo do passado, dos primeiros anos da minha vida nesta reencarnação. Então, daí eu ter essa pequena alergia que muitas vezes me afeta, outras não. Então, a benfeitora vai dizendo, nem sempre, porém, aqueles a quem nos dirigimos estão em condição de nos entender e de intercambiar as emoções. Então, não conseguimos. Nós falamos e o outro entende de outra maneira e nós não aceitamos o que o outro entendeu. Fica uma coisa muito pesada, muito angustiosa. Mas passa, mas dá um desgaste emocional profundo. Quem se afasta do meio social, por se acreditar perseguido, não compreendido, talvez em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Existem pessoas que ficam no seu cantinho, não querem ir a lugar nenhum, se sentem desconfortadas. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal com que este indivíduo as encara. Talvez ele seja pessimista. E o pessimismo vai fazer com que ele se trate com uma certa frieza. Daí o desenvolvimento da emoção seja imperativo, é imperativo, da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais, várias reencarnações, até chegar um momento em que ele está pronto para passar para um nível superior. Cumpre, nos fala a nossa benfeitora, desse modo, ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização desta força dinâmica para a autossuperação, constatando-se que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Todos nós vamos passar pelo ápice da emoção.
porque isso nos é fornecido pela nossa reencarnação, pela nossa reencarnação divina. Então, amigos queridos, eu trouxe hoje este livro, Livro dos Espíritos, que a Federação Espírita Brasileira nos concede a tradução do Evandro Noleto Bezerra. E eu trouxe o capítulo 14 do livro, intitulado Pluralidade das Existências. E eu achei de bom tom usar para vocês, e para mim primeiro, o subitem reencarnação. Quando o codificador buscou perguntar à equipe Espírito de Verdade se as respostas que ele tinha recebido dos vários lugares do planeta poderiam ser aceitas ou deveriam ser trabalhadas um pouco mais. Com certeza, muitas delas foram trabalhadas. Então, nós vamos trazer algumas questões que foram bem conceituadas pelos Espíritos do Senhor. Questão 166, 166. Então, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? O que ela deve fazer? E a resposta é simples, direta: sofrendo a prova de uma nova existência. Ganhando o corpo de carne, ela vai se aprimorar mais um pouco na sua relação intrapessoal e interpessoal. Item A, 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta é simples. A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação. Mas para isso, necessita da prova da vida corpórea. Ou seja, quando ela vem no corpo fisiológico, físico, no seu corpo somático, do soma, ela vai encontrar pessoas e vai poder se encontrar consigo mesmo, ao mesmo tempo com as pessoas. E aí vai haver uma meditação talvez mais profunda do nosso ser, para que aqueles conflitos que nós tínhamos, mas que no mundo espiritual aprendemos que não precisávamos mais ter, é como se nós estivéssemos outra vez no educandário, junto com os alunos da mesma classe, da classe Homo sapiens sapiens tecnológicos. E aí, vamos ver o que acontece na nossa convivência. Porque em algumas ocasiões, nós vamos gostar muito, muito delas, em outras não. Seguindo, 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é peremptória: sim. Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Não sou eu, não é você, não é o nosso grande programa Meditando com Joana de Ângeles por 30 minutos, esse nosso podcast. Somos todos nós do cosmo, do planeta Terra. E a resposta é sim. Todos nós temos muitas
existências corpóreas. E existe agora uma continuação explicativa. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ou seja, quando nós nos encontramos em algumas religiões que não existe reencarnação, eles que com certeza no passado descobriram que exige, eles preferem utilizar essa fala para todos de uma maneira espiritual errada, evitando que cada um se possa se redescobrir a si mesmo. Mas um dia tudo isso passará, não é, meus amigos? Não vamos nos queixar das outras religiões que são benéficas, mas algumas delas deixam a desejar no quesito reencarnação. Então, nós vamos pular a letra C e passar para o item 167. Qual, então, seria a finalidade da reencarnação? Então, a resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Vou repetir a resposta. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a Joana está dizendo, a justiça está em cada um de nós convivermos conosco com os outros, facultando momentos de alegria e de tristeza, para que as nossas emoções nos transformem num ser emocional mais completo, mais lúcido, bem interativo, em que o nosso ego não vai falar o que ele quer. O nosso self vai comandar esse eixo ego-self que nós temos em cada reencarnação. Eu espero que eu tenha traduzido com uma certa clareza este capítulo 2º do livro Autodescobrimento. Eu espero muito que esses equipamentos existenciais que a Joana nos traz como título geral do capítulo 2º tenha sido discutido. Agora, sempre é interessante, sempre é conveniente que nós leiamos o capítulo inteiro no livro, seja o livro de papel ou o livro virtual. Autodescobrimento, uma busca interior. Assim nós despedimos, eu e a Laila Fernandes, agradecendo esses momentos maravilhosos de bem-estar, de alegria, essa noite tranquila, aguardando o abril chegar. O abril chegou, nós já estamos no maio, e nós vamos chegar no junho, meus amigos. Nós aguardamos o abril chegar para nos experienciarmos neste fechamento do primeiro capítulo. Já estamos fechando o 2º capítulo, e no mês de junho nós estaremos no 3º capítulo desta obra maravilhosa, que a Joana busca nos orientar como nós vamos nos encontrarmos
nos descobrirmos. Autodescobrimento. Assim, eu digo, muita paz, meus amigos. Paz e bem franciscanos para todos vocês. Até o mês que vem, se Deus quiser. Junho! Junho nos espera. Que Jesus nos abençoe. Fiquem bem. Obrigada, obrigada por tanto.